falar hoje, irmão, sobre um outro assunto também bem difícil da gente falar. Difícil porque, assim como foi o tema dom de línguas e batismo no Espírito Santo, há algumas direções, há algumas divergências, há alguns pensamentos que se diferem. E toda vez que acontece isso, é comum que a pessoa possa ser tendencioso ou tendenciosa, né, a puxar a brasa para sua, ou melhor, a sardinha para sua brasa. Então, na verdade, isso não pode ser para nós um assunto que nos cause repugnação. E assim como foi naquele momento, eu peço aos irmãos que estejam com o coração aberto para ouvir essa ministração, sobretudo entendendo que é propósito do Senhor que a gente cumpra aquilo que Ele mesmo deixou determinado em Sua palavra. Portanto, eu queria convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6, apenas o versículo 21. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Estou vendo o Tony lá com a camisa dele hoje e precisa fazer um registro de perdão daqueles que me mandaram mensagem ontem, até pela madrugada. Teve uma irmã que mandou para mim uma foto de uma pessoa com a camisa do Flamengo, de gravata, a Bíblia na mão, e disse: pastor, amanhã tem que ser desse jeito. Eu, claro, repreendi o inimigo na hora, mas quero aqui deixar o registro de parabéns, né, de felicitações aí pelo título. Afinal de contas, 31, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu estava nascendo. Então, olha, eu não sou velho, mas 38 anos é muito tempo. Então, nossa piedade, nosso sentimento de entendimento por essa euforia de espera de 38 anos, né, como aquele lá no tanque de Bethesda, 38 anos esperando, ficou o Flamengo ali também, e ontem conseguiu. Então, parabéns aí aos irmãos, estão perdoados por essa afronta, né, das mensagens. Eu ontem estava aqui na igreja, nós participamos da reunião de manhã, teve workshop de tarde, e Valentina tinha feito serão na noite anterior, então eu estava muito quebrado. E tinha o Encontrando Jovens, e no meio tempo entre o fim do workshop e o Encontrando Jovens, eu acabei pegando no sono, precisava dormir, e quando acordei era por volta dos 35 minutos do segundo tempo, e tive a grata alegria de ver que o Flamengo estava perdendo. Mas só fui acordar, o Flamengo virou o jogo, né? Me arrependi profundamente, porque eu acho que foi o fato de eu ter acordado que fez o Flamengo ganhar. Se eu soubesse, tinha ficado dormindo até o final. Mas, passado isso, né? Vamos ao que interessa, irmãos. Mateus 6, 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Brincadeiras à parte, irmão, é claro que ver um time ser campeão de um torneio tão difícil é muito bacana. E eu fiquei vendo essa semana a movimentação que isso causou, e causaria mesmo um impacto. Afinal de contas, o Flamengo é um time de massa, isso movimenta, e jogando bem do jeito que está jogando. O nosso país é um país com envolvimento na área esportiva, especialmente no futebol. Isso tudo mexe com o imaginário popular, o sentimento, a paixão. E eu estava vendo uma das reportagens de um grupo que saiu daqui do Brasil de ônibus lá para o Peru. E eu fiquei pensando na motivação dessa gente. Gente que, como ontem, lutou o Maracanã, que nem jogo tinha no estádio, para verem juntos uma partida com um ingresso a alguns setores que chegou a R$650. Olha, R$650 dá para fazer um bom passeio, né? Nada contra o Flamengo,
e poderia ser qualquer time, mas pagar R$ 650 para ver um jogo num telão, eu lá em casa cobraria pela metade do preço. Pediria aqui emprestado um multimídia da igreja, botaria uma tela ainda maior, né? Ainda serviria uma limonada no intervalo. R$ 650. Por que essa gente pagou, irmãos? Por quê? Porque o coração dela está naquilo. E quando o nosso coração, e aqui sem julgamento nenhum, o nosso coração estando em algo, a gente não mede esforços para investir naquilo que o nosso coração está apoiado, está, enfim, empenhado. Então, na obra também de Deus, quando o nosso coração está empenhado nela, não tem dificuldade para a gente fazer o que quer que seja. A gente topa tudo. Como diz aquela brincadeira da nossa infância, tudo que seu mestre mandar, faremos todos. É nessa perspectiva. Tudo o que Deus nos pedir, estaremos aqui prontos a atender. Afinal de contas, é Ele quem manda. Mas não é sempre assim. E a Bíblia chama a atenção por isso. Há até, irmãos, um perigo muito grande. Hoje vivemos numa fase, até já passado o tempo áureo aí, digamos, agora vivemos os resquícios e os ensinamentos que essa teologia deixou. Mas há um tempo atrás iniciava um processo chamado a teologia da prosperidade, que se mantém aí, mas não talvez com aquele foco tão grande como havia. Hoje já vai meio que no embalo das coisas mesmo. E há o perigo também da teologia da miséria, da ordem da pobreza, da mediocridade, e a gente não pode nem descambar para um lado nem para o outro. O fato é que a Bíblia ela sinaliza alguns perigos envolvendo o dinheiro, porque o Senhor sabe que dinheiro mexe com o ser humano. O dinheiro mexe com o coração do homem. Eu uma vez estava na fila da loteria lá para pagar uma conta e tinha gente conversando do lado, na fila ao lado, que era para jogo, e era um momento desse que a Mega Sena está lá nas alturas, e aí é comum que se faça as reportagens, e a gente fica em casa, mesmo quem não joga, como nós, assim espero eu em nome de Jesus, a gente fica em casa pensando, né, poxa, se eu ganhasse uma grana dessa, né? Porque ele diz assim, olha, o dinheiro daria para comprar 35 apartamentos de luxo em tal lugar, daria para comprar 89 carros assim assado, daria para fazer isso, para fazer aquilo, e a gente começa a lembrar dos boletos lá na gaveta, aí fica pensando assim, puxa vida, né? Se esse dinheiro aí chegasse até mim, poxa, olha o negócio. E aí tinha lá aqueles conversando já, se eu ganhava para fazer isso, se eu ganhava para fazer aquilo. E aí teve um que começou a brigar por um dinheiro que nem tinha. Começou a dizer algumas coisas do tipo, não, mas eu não vou dar não, porque fulano é assim, assado e tal. E eu fiquei assim pensando, né? A pessoa está ali, ela está fazendo questão dos milhões que nem tem, mas que ela está imaginando que se ganhasse faria isso, faria aquilo, ou não faria isso, ou não faria aquilo. Então a Bíblia ela não condena o dinheiro, ninguém é condenado por ter dinheiro, mas o dinheiro é um grande perigo, porque ele é altamente sedutor. O dinheiro ele é aquela coisinha assim que, sabe, é fácil gostar. Em sã consciência, ninguém odeia dinheiro. Ninguém diz assim, Deus me livre de dinheiro, me dá alergia. Não. O dinheiro é um negócio bom. E a Bíblia diz que o perigo do dinheiro é colocar o nosso coração nele. O perigo do dinheiro é amar o dinheiro. Porque quando a gente ama o dinheiro, a gente passa a ignorar o que é mais importante, o que é essencial. A Bíblia chama a atenção para que no fato da busca do mundo, e aí pode ter vários olhares para esse chamamento de Deus em nosso favor, mas da gente não querer, em face de ganhar o mundo, perder a nossa alma, da gente
não ser seduzido pelo dinheiro e fazer dele o nosso Senhor. Aliás, a Bíblia vai dizer que é impossível servir a dois senhores. Ou há de amar a Deus e odiar a Mamon, ele cita, né? O Mamon, que é a representação do dinheiro ali como Deus. Então, a Bíblia está cheia de recomendações a esse respeito. E a gente precisa ter cuidado sobre isso. Se a Bíblia faz alguns destaques, é porque tem coisa ali. Tem algo que Deus... Não, isso aqui eu preciso falar um pouco mais, porque precisa dar mais atenção. E aquilo que é mais importante, a gente fala mais, né? Se tem uma coisa que é mais assim, olha, isso aqui precisa fazer. Olha, tem que pagar aquela conta de luz, senão vai cortar. Olha, tem que pagar aquele boleto X, porque senão isso aqui acontece aquilo. Olha, não esquece de ligar o fogão. Não esquece de tirar o ferro da tomada. E aí tem algumas coisas que a gente fala mais. E mesmo assim, às vezes fica uma panela esquecida lá. Às vezes fica um ferro na tomada. Eu fui para a igreja, irmãos, um dia lá, ainda bem que eu estava ainda lá em Itaboraí. Era culto da virada de ano novo. E o telefone devia ter umas 40 e poucas ligações assim. E eu vi, não era no final do culto, porque o culto acaba depois da meia-noite, do culto da virada, né? Mas no período lá dos louvores e tal, eu peguei o celular assim, aquela coisa já de instinto, né? A gente pega o celular e dá uma olhada. E quando eu olhei aquele monte de ligações da minha vizinha, fiquei preocupado. E saí um pouquinho, e quando eu liguei para ela, ela falou assim: olha, não, eu estou te ligando porque a bomba encheu aqui a caixa e está vazando água aqui direto. Tinha água ali para abastecer o bairro, eu acho que já tinha vazado, eu estava umas 2 horas já na igreja. Tinha esquecido de ligar a bomba. Então há coisas que parece que a gente precisa ouvir mais para ser mais atentos a ela. Eu queria, ainda na introdução dessa palavra, pedir agora a você para prestar atenção nesse vídeo, por gentileza. É uma análise que o Neil Barreto faz de um momento ofertório, um culto normal lá de sua igreja, e eu achei bastante interessante a forma como ele faz essa análise. Queria deixar aqui como ilustração para aquilo que a gente vai falar hoje. Nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga a sua oferta. Se não é nada, não traga nada, permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé, porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você deveria estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora, porque esse terreno foi comprado com o dízimo dos seus irmãos. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz: o Senhor é meu pastor, nada faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro, bem preservado, é Bíblia. Só não é Bíblia trazer. Você é desonesto. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Como se eu sou ladrão porque roubo dízimo. A Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. Então, não há razão para não dar. A razão é porque não houve conversão à palavra. Então você que é contra, proponha ser homem. Não desfrute nada que o dízimo dos seus irmãos constrói. Se você é honesto, proponha ser homem. Já disse homem de Deus, seja homem. Homem.
Sujeito homem, ó, macho. Não desfrute. É contra porque está no velho. Arranca o Velho Testamento da tua Bíblia e nada que está lá, nem no princípio criou Deus os céus e a terra. Rasgue tudo de lá. Porque não tem como ser criacionista, não tem como ser alguém que acredita no novo sem acreditar no velho. Não tem como. Então, ao sair daqui, olhe-se no espelho e seja honesto com o diagnóstico que você faz. Mas não diz que não dá dízimo porque está no velho, não diga que não dá dízimo porque é contra, não diga porque o pastor é ladrão. Nada procede. Nada. Você não dá porque você não é dono das suas coisas são donas de você. Você não dá talvez porque você não é convertido, você não consegue dar. Você até gostaria, mas não consegue. Mamon, Deus. Então, não me venha com chorumelas, com desculpas, rapazes, quando não tem que ouvir. Todo mundo que discute sobre dízimo, só quem discute é quem não dá. Quem dá, dá com alegria. Acabou, nem pergunta nada. Porque a Bíblia diz que Deus ama, não quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria, Carol, o que você tem para dizer? Você está escriturado, trazer, cada um contribua. Trazer, acabou, eu trago por fé, obediência e gratidão. Se você consegue fazer isso, faça isso, vamos adorar o Senhor e vamos adorar os outros. É interessante porque a única entidade que Deus chama de Senhor na Bíblia é o dinheiro. Ele não chama César de Senhor, não chama o diabo de Senhor, mas o dinheiro, a Bíblia refere-se a ele como um possível Senhor da vida daquele que o faz dessa maneira. Então é interessante porque a Bíblia vai dizer, e eu disse aqui também já, referindo-se a esse versículo, que não dá para servir a dois senhores, em qualquer aspecto. Mas eu queria começar por aquilo que eu considero um desvio grave e que tem comprometido esse conceito santo, abençoador, porque se tem uma verdade que a gente pode proclamar aos quatro cantos dessa terra, é de que Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Certa vez, o Senhor, numa iminência de pagar ali um tributo, disse lá, vai lá, pega o peixinho lá e abre a boca do peixe. Estava lá o dinheiro. Porque Deus é Deus do peixe, Deus é Deus do dinheiro, Deus é Deus dono do mar, Deus é dono de tudo. Então Ele faz surgir dinheiro de onde fosse. É bem verdade que a obra do Senhor, ela vai continuar sendo eu dizimista ou não, sendo eu ofertante ou não. Deus poderia fazer tudo sozinho, porque a Bíblia diz que Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata. Tem gente que mudou de vida garimpando preciosidade debaixo da terra, na lama. Deus é um Deus tão soberano, tão poderoso, que colocou riqueza no meio do lamaçal. E só Ele tem o poder de fazer isso. Portanto, não há crise em Deus quando alguém diz assim: também não vou dar mais meu dízimo, quero ver agora. Irmãos, há 20 anos atrás, hoje, graças a Deus, é mais difícil a gente ouvir isso. Não vou dizer que não tenha, mas já ouvimos gente dizer assim: eu saio da igreja, eu quero ver como é que a igreja fica. Porque o dízimo da pessoa era aquele dizimão, né? Então eu saio da igreja, quero ver. Olha, irmãos, um pensamento desse deixa qualquer diabo de feriado. Não há necessidade do diabo nem trabalhar nesse dia. Diz assim, não, deixa a pessoa ali, porque ela por si mesmo já está fazendo a obra. Porque quando a gente pensa de uma forma tão mesquinha assim, a gente não compromete só a nossa vida ou de alguma maneira o reino, porque o reino a gente não compromete mesmo. A Bíblia diz que o Senhor é quem sustenta a igreja, e a causa da igreja prevalecer é a mão de Deus. A mão de Deus. Por isso, muitas vezes, é no pouco recurso que Deus age de forma abundante, para mostrar assim: olha, não é pelo que vocês podem arrecadar, mas é pela minha mão poderosa e pelo meu poder de abençoar que eu faço as coisas. É por isso que essa matemática nunca fecha. Se a gente fosse depender
de matemática, que eu não estou dizendo que a gente deve excluí-la da vida financeira de uma igreja, que a própria Bíblia também diz que quando a gente for fazer uma obra, deve-se fazer o cálculo, deve, né, ter toda uma estrutura. Então, não podemos confundir fé com irresponsabilidade, mas há uma verdade estabelecida em nossa vida, de que é Deus quem nos abençoa e de que é Deus quem faz tudo. Então, por que Deus nos pede e recomenda a entrega do dízimo e nos também convoca a sermos participantes na oferta? Por que Deus faria isso? Não é porque Ele precisa, mas somos nós que precisamos. Isso abençoa a nossa vida. E quem é dizimista, quem oferta com alegria, sabe o valor que isso tem. Irmãos, ser dizimista é uma bênção, porque o dízimo, ele ajuda a gente a se organizar em tudo. Pessoas dizimistas fiéis geralmente têm uma vida financeira equilibrada, independentemente de quanto ganham. Geralmente, uma pessoa, eu posso dizer quase que em sua totalidade, pessoas fiéis no dízimo vivem uma vida financeira equilibrada. Porque se a gente consegue exercer a entrega do dízimo com fidelidade, as outras áreas da nossa vida estão sendo bem regradas. Agora, quando é difícil entregar o dízimo, geralmente é porque a gente já está com a vida meio que com a carroça arriada. E eu não estou falando aqui, irmãos, de momentos na vida, porque há momentos na vida que todos nós passamos por alguma adversidade, algum tempo de instabilidade. Pode ser por um desemprego, pode ser por um momento de um infortúnio qualquer, como por exemplo um assalto e levaram todo o pagamento. E não estou falando disso, porque nesse aspecto todos nós já passamos alguma dificuldade na vida. E o fato é que não é porque eu deixei de entregar ou não entreguei naquele momento eu não seja dizimista. Não é isso. Quem é dizimista sabe que é. Nós não temos, irmãos, um controle. Eu, por exemplo, como pastor, se os irmãos me perguntarem quem é dizimista e quem não é na igreja, eu não sei. Eu não sei. No nosso sistema democrático batista, na verdade, o pastor lida pouco com essa questão de dinheiro. E isso é muito bom, porque preserva a igreja e o pastor. Então, eu me sinto muito à vontade para falar aqui, porque eu não sei se você é ou não é dizimista, e aqui não é uma cobrança, porque nós não temos um sindicato, nós não temos um órgão regulador dos dizimistas. Isso é uma palavra de despertamento para mim e para a sua vida, porque se até hoje você não conseguiu ser dizimista, que em nome de Jesus, Ele te liberte dessas amarras, porque ser dizimista é o divisor de águas na nossa vida. Porque quem ama e quem põe o coração no Senhor, faz o dinheiro o seu servo e não o seu Senhor. Mas é interessante porque há algumas coisas que têm quebrado isso e trazido um conceito totalmente deturpado para essa questão do dízimo. A questão da ênfase do culto, por exemplo, quando a ênfase do culto é dinheiro, isso deturpa o pensamento das pessoas. E há igrejas, irmãos, que passam o maior tempo do culto focado no dinheiro e não na adoração ao Senhor. Isso acaba criando resistência no coração de muita gente. A gente às vezes nem fala tanto em dízimo, mas é bem provável que ao falar alguém diga: já alguém faz para falar de dinheiro de novo. Especialmente se tiveram visitantes. Por exemplo, na nossa igreja, quase não falamos sobre isso. O momento do dízimo e oferta aqui na igreja é tão assim, leve, que às vezes acontece e tem gente que nem percebe que aconteceu. Estou cansado de estar pregando aqui, vem às vezes vai meio desavisado e tu vai cá, né? Porque passou. Em compensação, há igrejas que muitas vezes ficam ali batendo naquilo ali 30, 40 minutos do culto, sem exagero do tempo, tentando arrancar o último centavo do bolso da pessoa. E um tema assim, já quase que tão batido nesse sentido, é perigoso, porque às vezes pode trazer uma conotação errada. Você vê uma pessoa assim, um pouco mais cheinha e fora do peso como eu posso ficar uma semana sem comer nada. Mas se eu pegar um hambúrguer e alguém aparecer e dizer: tá gordo, tá disso.
Podia estar uma semana sem ver nada, nenhum tipo de comida, mas ao pegar um sanduíche desse, alguém olharia e dizia: por isso que não emagrece. Então a gente pode ficar aqui 1 ano, 2 anos, 10 anos sem falar sobre dízimo, mas o dia que falarmos, alguém ainda vai se incomodar e vai dizer: tinha que falar sobre dinheiro. Mas sabe uma coisa, irmãos? Como na avaliação do Neil, tudo isso que nós estamos vivendo aqui agora é fruto da fidelidade daqueles que de fato fazem do dinheiro o seu servo, daqueles que reconhecem que podem entregar, porque não é o dinheiro que o tem, mas é a pessoa que tem o dinheiro, e só tem porque Deus dá a capacidade de trabalhar, de viver, de prosperar. Porque não fosse o Senhor, irmãos, dando fôlego de vida a gente não conseguiria ganhar 1 centavo para dentro de casa. Outra coisa que deturpa o pensamento das pessoas é a barganha. Está na Bíblia: quem semeia pouco, colhe pouco; quem semeia muito, semeia muito, também colhe muito, perdão. Mas, irmãos, quando nós usamos desse artifício para ofertar, isso vira barganha, tira o propósito, portanto não há bênção nesse aspecto. Essa coisa de que semeia muito, então eu dou 10 para colher 100, o propósito já não é adorar ao Senhor, já não é louvar ao Senhor com aquilo que eu entrego, mas é fazer uma aplicação da qual empresa nenhuma tem condições de fazer. É uma negociação. Eu dou 100 e recebo 10 mil. Então, quando foge do propósito, não há princípio bíblico que sustente a bênção do Senhor. Nós precisamos manter a integridade nesse aspecto, e há muitas igrejas que não têm feito isso, e por isso muitos irmãos têm ficado com o coração endurecido nesse aspecto. Bens que deveriam estar em nome da igreja estão em nome do seu líder, do seu pastor, e a gente vê as pessoas administrando como se fossem delas mesmas. É interessante porque quando Paulo está trabalhando numa arrecadação para os crentes da Judéia, Paulo, lá no livro na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo vai montar uma equipe para levar esse dinheiro. Paulo podia ter levado esse dinheiro sozinho, mas ele escolhe uma equipe porque ele está ensinando para a gente que, apesar de boas intenções, apesar de sermos honestos, o nosso coração é infinitamente corrupto, e a gente precisa, ao lidar com o dinheiro, e ainda mais quando não é nosso, lidar em conjunto. Por isso que aqui na igreja a gente faz do modo que deve ser feito. Não é porque é desconfiança, não é porque a gente não pode confiar no irmão, não é isso, mas é um princípio de integridade. Um conta, o outro confere. Tem a conferência do Conselho Fiscal, tem um relatório exposto para qualquer membro ver, porque não tem o que esconder, porque o recurso não é da tesoureira, do tesoureiro, não é do pastor, o recurso é do Senhor, e nós estamos aqui como mordomos de Deus. Mas nem sempre é assim. Há ainda outra questão, que é o desengavetamento das indulgências. Você dá uma oferta e você recebe a tua bênção, ou recebe a tua cura. Nós vemos isso, irmãos, à torta e direito. Não, você dá aqui, e nesse passo de fé, o Senhor vai fazer. Na Idade Média, se vendia lascas da cruz de Cristo, e alguém já fez o cálculo que, juntando todas as lascas da cruz de Cristo que foram vendidas, dá para fazer uma arca de Noé com a madeira. De vez em quando a gente vê alguma coisa do Rio Jordão. O Rio Jordão já devia estar seco, tanta gente que pega a água dele para vender aqui no Brasil. O manto de Jesus dá para fazer uma bandeira maior do que aquela do Flamengo lá no Maracanã. E nas igrejas ditas protestantes nós temos visto isso também. Paga isso, recebe aquilo, é rosa, é tal, a toalha suada, tudo quando é porcaria. E os crentes que não leem Bíblia, que estão longe da mensagem verdadeira, cristalina do Evangelho, engolem isso, porque não tem problema se for uma macumbinha santa para eu conseguir aquilo que eu quero. Mas, irmãos, quem tem o Senhor das coisas e da história não precisa barganhar com nada, porque Ele é sustentador da nossa vida. Uma outra coisa que endurece o coração das pessoas é a estratégia do medo, da culpa, da ameaça. Você entrega, senão o devorador vai comer tudo da tua casa. E a pessoa vem com medo danado, tem que entregar, porque senão
Irmão, se o propósito não for amor e alegria, não dá. Não é por coação, não é por intimidação, não é por uma estratégia de trazer pânico. Muitas igrejas viraram empresa. O púlpito tem sido um balcão de negócios e os membros, aqueles que estão ali, são os consumidores, são os negociadores. Igrejas que pouco se fala sobre cruz, redenção, necessidade de mudança, porque elas estão preocupadas com o dinheiro. Pagou, está tudo certo. Só que vai chegar no dia, irmãos, cuja palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é o Senhor. E naquele momento trataremos com Ele e a peneira vai passar, irmãos. E muitos vão dizer que fizeram e aconteceram, mas não serão conhecidos de Deus. Portanto, precisamos ser fiéis, fiéis no Senhor e em Sua palavra. Outra coisa que tem endurecido o coração das pessoas a entregarem dízimo, a serem ofertantes, por exemplo, é a tietagem no meio evangélico. Isso é uma desgraça, irmãos. Ainda bem que está em decadência. Muitos se fizeram às custas de dízimo suado, de gente como você que levanta como um dia de amanhã, chovendo ou faça sol, e vai lá labutar sua vida, e que no final do mês entrega o seu dízimo, acreditando que aquilo ali vai ser para o sustento, para a obra do Senhor. E sabe qual é o problema, irmãos? A gente bate palma. Eu já fui um desses, um consumidor desse, que achava muito bacana a minha igreja trazer o artista X, o nome tal, para encher a igreja de membro, para massagear o ego e dizer: nós trouxemos fulano de tal na igreja. E aí dá lá 5, 6, 10 mil reais. E às vezes tem gente dentro da igreja passando fome, com luz cortada, com plano de saúde atrasado. Irmão, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Porque a gente não está acostumado a ficar no feijãozinho com arroz. Pô, pastor Alex de novo. Pô, pastor fulano de novo. Traz um... Eu não vou nem falar o nome aqui para não comprometer nenhum cantor, cantora, mas traz um fulano de tal. Irmãos, pastor Hernando Dias Lopes conta de uma experiência de um amigo dele que pastoreou uma igreja lá nos Estados Unidos. E quando a gente fala assim, pastoreia lá nos Estados Unidos, já vem a nossa imagem o quê? Pô, dinheiro. Estados Unidos. Só que o pastor está lá numa igreja pequena. E aí ele convidou, ligou para um cantorzão aqui, na época, para poder convidar. E o cantor disse: glória a Deus, pastor, vou sim. Só que eu preciso que o senhor faça uma coisa: 2 passagens de primeira classe. Preciso também que o senhor me coloque aí num hotel de luxo. Terceira exigência é que o senhor ponha à minha disposição um carro de luxo aí quando eu chegar no aeroporto. Quarto, que o pastor deposite, se possível ainda hoje, $10 mil na minha conta. Isso não é piada não, isso é verdade. E quinta exigência que ele fez foi um número X de CDs para a igreja vender. O pastor lá do outro lado disse assim: meu irmão, estou com dificuldade aqui em te atender. Primeiro porque na minha cidade aqui não tem hotel de luxo. Eu pastorei no interior aqui de uma cidade, na cidade vizinha tem, mas aqui não tem. Segundo que eu não tenho carro de luxo para deixar à sua disposição. Os irmãos da igreja aqui são de classe média, mas os carros são carros populares. E em terceiro lugar, não tem $10 mil. A igreja não tem esse recurso para depositar na sua conta. E em quarto lugar, que eu já até perdi a vontade de convidar você para me cantar aqui. E cortou na hora. Porque tem que ser assim mesmo. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que ser grato e que a gente não tem que ser generoso com aquele que a gente convida. Mas eu tenho um princípio de que, se ao convidarmos alguém, mesmo que a gente esteja disposto a entregar uma oferta X e a pessoa pede Y mais baixo, a gente não deve convidar. Porque quem cobra para cantar, para pregar, e aí salvo aqui aqueles que vivem da música, tem todo o direito de viverem da sua profissão, fruto do seu trabalho, mas não pode, irmãos, não pode chegar num culto, cantar 4, 5 músicas e sair com o bolso cheio, dinheiro
fruto da fidelidade de irmãos que acreditam e creem que aquele dinheiro vai ser usado para a coisa certa. E aí o que acontece? Bota um nome desse aqui no púlpito, irmãos, essa igreja aqui fica pequena. Fica pequena. Que a coisa que mais chama gente para o culto é novidade, é essas coisas assim. E aí tem aquele culto onde Deus fica lá do lado, mas a gente está ali sendo, né, a gente fica ali com o peito estufado dessa igreja, ó. Cantor fulano e tal. Mês que vem a gente chama outro, que aqui é assim. E aí, irmãos, às vezes a igreja passando dificuldade financeira, que o dinheiro está indo pelo ralo, pagando para botar estrela no culto, quando a única estrela da nossa vida deve ser Jesus. Irmãos, o tempo está correndo aqui, eu preciso correr junto para a gente poder já caminhar para o meio da mensagem, vou dizer para o final, irmão. Mas quais as principais críticas, irmão? Salvo essa coisa toda aí, que endurece o coração mesmo. Ah, mas eu não sou dizimista porque o dinheiro está sendo mal administrado. E você, no contexto batista, tem todo o direito, e como eu disse aqui na Assembleia, dever até de fiscalizar, de dizer, olha, eu não concordo com isso, eu acho que deveria estar sendo feito daquela forma. Isso é direito de todos nós. Mas há uma coisa, irmãos, a gente também não concorda com o imposto que paga. E para onde vai? Mas aí tem que pagar. Porque se não pagar, tua casa vai, ó. E assim, no Brasil a gente paga por tudo e não é dono de nada. Você paga quando compra, paga para habitar. Mas no Brasil a gente paga até quando morre. Se tiver muito endividado, você tem que falar assim, nem posso morrer. Tem que esperar um pouco, acertar a vida. Mas no Brasil não é para amador. Até para morrer a gente tem que se planejar. Por isso que muitos já compraram seu apartamento, lá no altos e baixos, né? Nas colinas aí ao entorno. Porque é difícil mesmo. Muitos vão colocar a seguinte questão: eu não sou dizimista porque era a prática da lei cerimonial. E era a lei lá do Antigo Testamento, agora não tem mais isso, então eu não tenho que ser dizimista por isso. Então, irmãos, a lei ela foi abolida por Cristo e por conta disso, hoje a gente vive na graça e está tudo certo. Queridos, de fato, o dízimo, ele foi inserido na lei, mas ele vem antes da lei, ele precede a lei. Quando a lei é instituída, o dízimo já havia como prática acontecido e era já 430 anos pelo menos com Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, com a entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque. Portanto, é algo que está para além daquilo que entendemos como um fato simplesmente de lei. Não está atribuído apenas no Pentateuco, mas o dízimo aparece nos livros históricos, nos livros proféticos, nos livros de sabedoria, também no Novo Testamento, nos Evangelhos, assim também como nas Epístolas. O dízimo está em toda a Bíblia. E não há crise para o dizimista isso. E aliás, o dizimista, irmãos, é dizimista porque é. Todo dizimista fiel não precisou ser convencido para ser dizimista. Geralmente, como disse o Neil, quem argumenta é quem não é. E aí deve ficar tranquila a pessoa. Uma vez eu conversando com um rapaz que nem me conhecia, eu estava no borracheiro, e aí não sei que situação que houve lá, a gente começou a conversar, e daqui a pouco ele começou a me fazer umas indagações sobre dízimo e tal. Chegou num ponto, irmãos, que eu vi que ele não estava querendo mesmo. Eu disse assim, olha só, você é dizimista? Ele não. Então fica na tua, eu fico na minha. Eu sou, você não é. Vamos embora feliz da vida. Não adianta, você não vai me convencer a não ser. E eu estou vendo que eu não vou te convencer a ser. Então você continua na sua omissão e eu continuo na minha missão. Porque aquele que me dá, ele me dá tanto, porque eu reconheço que embora eu queira mais, ele já me dá o suficiente. Ele já me dá o que eu preciso. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. E se eu tenho por alguma razão passado algum tipo de dificuldade, não é culpa dele, é culpa minha. Como o irmão uma vez disse, pastor, o senhor não quer que eu atrase o meu cartão para dar o dízimo? Deus não vai querer isso. Meu nome lá no SPC. E eu fiquei assim olhando para ele, o senhor, ele não falou isso com maldade, ele falou com o coração. E eu disse para aquele irmão, falei assim, meu irmão, Deus não quer que você gaste demais no seu cartão. Porque senão você vai pegar o dízimo, vai pegar seu salário, vai pegar empréstimo e não vai pagar esse cartão todo.
Deus não quer é que a gente seja esbanjador em qualquer área, porque senão a gente vai ter dificuldade em tudo, não é só no dízimo não. Mas aí, irmãos, é interessante porque essas pessoas vão argumentar que o dízimo ele estava na lei, então agora não precisa mais. A gente olha para a Bíblia e a gente vê que assim como a Páscoa foi substituída pela ceia, a circuncisão ela foi também substituída pelo batismo. Da mesma forma, nós aplicamos, né, a entrega do dízimo como algo que não está simplesmente ou atrelado à lei, mas há uma necessidade para o reino, para o crescimento do reino na terra. A gente não pode olhar para a Bíblia e aonde a gente vai dizer que o dízimo foi substituído por alguma coisa. O dízimo não. Se a Páscoa foi substituída pela ceia, se a circuncisão foi substituída pelo batismo, isso não acontece com o dízimo. O dízimo não encontra, o fato da não entrega do dízimo não encontra sustentação bíblica. Pelo contrário, irmãos, Jesus faz referência ao dízimo quando lá em Mateus 23, ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, o quê? Dizimar, mas não omitir aquelas outras. Aí as pessoas pegam esse texto e dizem assim: não, o Senhor está falando, não é para fazer isso, é para dar foco em outra coisa. Eles estavam entregando dízimo, mas Deus quer que a gente possa dar valor ali ao juízo, à misericórdia e à fé. Ora, irmãos, se a gente disser que a lei foi abolida em Jesus e não tem mais sentido nenhum para nós, é interessante porque o juízo, a misericórdia e a fé eram pontos inseridos na lei. Portanto, se uma coisa foi abolida, as outras também. Então, quem em sã consciência poderia dizer que hoje está isento da misericórdia, do juízo e da fé? Quem poderia dizer: não, eu estou isento disso, eu não preciso de misericórdia, de fé, de juízo, ou eu não passo por isso? Não tem como. Então, esse fato de dizer que o dízimo está atrelado apenas ao conceito da lei do passado, na verdade um grande amuleto, né, que as pessoas têm tentado usar para não entregarem o dízimo. É interessante, irmãos, porque quando Jesus faz essa crítica aos fariseus, porque os fariseus achavam que estava tudo certo. A gente entrega o dízimo e pronto, está resolvido, porque é isso que se prega por aí. Você é dizimista fiel, então você gasta à vontade que Deus vai abrir a janela do céu, vai derramar sobre você, e aí um princípio quebra o outro. Porque não adianta ser dizimista e não fazer aquilo outro que também é importante. E é o que Jesus está dizendo: olha, vocês devem fazer isso, mas vocês não podem deixar de dar atenção àquilo outro. E eles achavam que estava tudo resolvido pelo fato de serem dizimistas. Há um pastor de nossa época que em sua pregação disse que Jó não era dizimista, que se Jó fosse dizimista, nem Deus podia tocar na vida dele. Olha que absurdo. Esse é o pensamento farisaico daquela época de Jesus. Quando Jesus chama a responsabilidade e diz: olha só, não é porque vocês estão entregando dízimo que vocês estão resolvidos em todas as outras coisas. Pelo contrário, vocês precisam voltar de fato a fazer aquilo que é imprescindível. Então, uma outra coisa que o dízimo também, pelo fato de ser sonegado, não entregue, é que as pessoas dizem assim: o dízimo era para sustento dos levitas e dos sacerdotes. E como hoje já não há mais levita nem sacerdote, como naquele tempo, então não há necessidade. De fato, hoje, diferentemente do Antigo Testamento, a gente não tem a figura clássica do levita e do sacerdote. Do levita, porque a gente hoje vive sob a ordem de Melquisedeque. Não mais uma ordem do levirato, mas de sacerdócio. Por isso 1 Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, o povo adquirido. Então, dentro desse aspecto de Cristo como sumo sacerdote, todo crente hoje, ele é sacerdote. Então nós não precisamos de um sacerdote na nossa vida que dirija os nossos passos, mas precisamos do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Então, na época, né, dos levitas ali, eram de uma tribo específica. Hoje
nós somos sacerdotes como povo de Deus. Mas olha uma coisa interessante, quando a gente olha para a recomendação de Paulo, isso no Novo Testamento, claro, 1 Coríntios 9, de 7 a 15, vai dizer assim: quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que de vós recolhemos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei. E olha, não é esse o ponto agora, mas queria só dar o destaque ao que Paulo fala aqui. Eu de nenhuma dessas usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a recomendação da palavra de Deus é que não ate a boca do boi que debulha, ou seja, esse boi precisa estar com a boca ali livre para poder ir comendo e debulhando ali. Mas Paulo diz assim: está falando pelo boi? Claro que não, está falando por uma preocupação do ser humano. E embora não existam mais hoje levitas e não existam sacerdotes como naquele tempo, há uma necessidade do obreiro receber o seu salário e ser sustentado pelos recursos que são levantados pela própria igreja, uma vez que a igreja, nesse aspecto, ela é totalmente independente e não é como uma ONG, por exemplo, que recebe algum auxílio de governo. Então, nessa ordem, agora não mais não mais dentro do aspecto de levita, mas da ordem de Melquisedeque, e Jesus é fruto dessa ordem como sumo sacerdote. Nós, como sacerdotes, uma vez tendo Abraão entregue o dízimo a quem? Melquisedeque. Jesus sendo da ordem de Melquisedeque, nós, como filhos de Abraão, entregamos agora a quem? A Jesus, aquele que está vivo e que faz prova da sua existência, como diz lá em Hebreus 7, versículo 8. Então, o Novo Testamento não é contra o dízimo, mas pelo contrário, ele ratifica a entrega do dízimo. Em terceiro lugar, a gente poderia pensar aqui uma outra questão, de pessoas que dizem assim: eu não entrego o dízimo, porque o dízimo era para o sustento do templo. Hoje nós somos o templo do Senhor, então não tem que ser dizimista por isso. Realmente, irmãos, era para o sustento do templo, tanto que Neemias, lá no capítulo 3, versículo 10, vai dizer que a não entrega desse recurso é o abandono da casa de Deus. Depois, quando o povo volta do cativeiro, Ageu está profetizando e há a obra é embargada e o templo para de ser construído, e aí o povo se volta a construir as suas casas. E Ageu cita que eram casas aparelhadas, eram casas muito bonitas, chiques, e enquanto isso o templo estava lá de lado, estava esquecido. E Deus chama a atenção através da vida desse profeta para aquilo que o povo não estava fazendo e que Deus estava requerendo do seu povo. E ele diz: olha, por vocês estarem fazendo isso, vocês estão como quem põe o seu salário no saco furado. Vocês põem, mas não retém nada. E aí tem aquela classe, o grupo de pessoas que queriam entrar no relatório no final do mês e diziam assim: não, tem que entregar pelo menos alguma coisa. Entregava o resto, entregava parte, porque no final das contas vai estar lá meu nome no relatório final, eu vou estar lá como dizimista. E aí o profeta vai dizer: olha só, vocês estão entregando o resto, e sabe o que Deus faz com isso? Ele sopra, porque Deus não é Deus de resto, Deus é Deus das primícias, do melhor. Eu conheci uma história de uma irmã, e isso não é doutrina, isso não é segmento, mas é uma demonstração do carinho daquela irmã.
ela pegava o pagamento e as notas mais feinhas, ela ia separando e entregava o dízimo com as notas melhores. E tinha, às vezes, uma nota mais amassada, ela pegava um ferro e dava uma passadinha para a nota ficar bonitinha. Isso no dízimo não tem mais importância ou menos importância por isso, mas isso demonstra, irmãos, um carinho, um cuidado, um zelo, né, com aquilo que é do Senhor. No sentido assim, eu vou fazer isso com carinho. Não vou jogar um negócio assim, não. Né? Você chega para comer na casa de alguém, de repente alguém pega, joga a toalha assim. É diferente, né, de alguém que vem, passa assim, nem que saiba a mão, né? Às vezes não tem nada ali, mas é aquele cuidado, né? Está tudo certinho mesmo, está tudo bem. Então, é com zelo, né? Mas, irmãos, assim como no passado, hoje também nós temos as necessidades de um templo. E seria muito feio para uma igreja, por exemplo, fazer um culto à luz de velas com a luz na energia funcionando na redondeza, porque a igreja não tem recurso para pagar uma conta de luz, por exemplo. Isso não há necessidade, porque, na verdade, o Senhor, Ele nos dá a possibilidade de sermos participantes dessa bênção, que é participar do reino de Deus aqui na terra, estabelecido através da sua igreja. Já parou para pensar na alegria da gente poder ser participante de uma obra da qual a gente não tinha merecimento nenhum de estar? E aí você pensa assim, poxa, irmãos, olha, se a gente olhar para a história da Bíblia em Porto Novo, nesses quase 50 anos, irmãos, quantas vidas foram transformadas nesse lugar? Quantos casamentos não acabaram pela existência dessa igreja? Quantos filhos deram certo por causa da influência dessa igreja? Quantas coisas positivas não aconteceram na minha e na sua casa por causa dessa igreja? Quanto isso vale? Em contrapartida, a gente vê gente pagando R$650 por ingresso, porque onde estiver o tesouro, ali também vai estar o coração. Então, que o nosso coração esteja na obra do Senhor e dos mandamentos de sua palavra. Uma outra coisa que falam para não entregar o dízimo é: não há mais maldição sobre a minha vida. Deus levou sobre ele a maldição lá na cruz. Então, Malaquias 3:8, por exemplo, e 9, não afeta mais a minha vida. Malaquias vai dizer ao povo lá: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. É verdade, irmãos, que Jesus levou sobre ele a maldição que estava sobre mim, sobre você, mas uma maldição condenatória. Mas é também verdade que nós, enquanto pecadores, quando pecamos, seja por ignorância, seja por uma questão de falta de zelo mesmo, nós, por ignorância ou rebeldia, estamos suscetíveis a colher o fruto do nosso pecado. E em se tratando de obediência, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E sabe uma coisa, irmãos? O pecado do crente é pior do que o do não crente. Nesse final de semana lá no congresso, eu particularmente aprendi uma coisa. O pastor Paulo Júnior estava ministrando, e ele disse: eu passei a minha vida toda dizendo e aprendi que pecado não tinha tamanho, que não era pecadinho, pecado, pecadão. Mas eu descobri que isso não é verdade, porque lendo o texto da palavra do Senhor, Jesus mesmo vai dizer que o pecado daquela geração era pior do que Sodoma e Gomorra. Então, se Jesus disse que o pecado daquele pessoal era pior, isso dá um senso de diferenciação de pecado, de consequência, mas também de atitude pecaminosa. E é interessante isso, porque o pecado do crente, irmãos, ele escandaliza o céu e a terra. Porque na vida do crente há uma projeção de uma expectativa de uma vida longe do pecado. E é bem verdade que nós pecamos porque somos de fato suscetíveis ao pecado. Mas há coisas na vida do crente que de fato devem ser combatidas, precisa ser combatido. E há algumas questões que para nós podem ficar um pouco assim, mais suscetíveis à zona de conforto. Então, na questão do dízimo, por exemplo, se eu puder arrumar alguns conceitos para não dizimar, eu vou fazê-lo. Isso é perigoso. E uma coisa importante, irmãos, que
eu ouvi que faz todo sentido, é que ao invés de a gente ficar arrumando desculpas para ter razões para não entregar ao Senhor nosso dízimo, nossas ofertas, a gente tinha, irmãos, era que criar motivos para a gente ser generoso com aquilo que Deus nos dá. Tem um livro cujo autor dá uma dica bacana. Ele diz assim: você vai ao supermercado, compra uma jarra de vidro, se você for chique, compra de cristal e põe lá na sua sala, mas você não vai botar flor, você vai botar terra. E toda vez que você vai passar ali, você olha para aquela jarra, ou aquele jarro, e se lembra de onde você veio. Você veio de onde? Do pó, da terra. E para onde você vai voltar? Para a terra, para o pó. Irmãos, caixão não tem gaveta. Já viu o caixão gaveta? Deixa eu ver se está tudo aí certinho, calma aí, antes de enterrar. Não tem, porque não precisa. A gente é um lapso entre o pó e o pó. O pó de onde viemos e o pó para onde voltaremos. João vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu também vou voltar. Passa lá o tempo, que passe o período de decomposição. Quando abre-se para fazer a exumação, está lá os ossinhos, e até os ossos com o tempo vão se degradando, e foi-se o pó. Foi-se uma vida sem nem a roupa que enterra leva. Ela fica lá para depois ser jogada fora. Então, irmãos, olha, nós precisamos lembrar disso, lembrar que nós somos pó, que nós viemos ao mundo desse jeito e que não temos nada. O que você tem é teu? Não é. Porque se hoje a gente morrer, fica tudo por aqui. Não tem assim um caminhão de mudança do além. Vem aí a graneiro levar os móveis lá para, né? Não tem. Fica tudo por aí. As dívidas e os recursos. Tudo. A gente não é dono de nada. A Bíblia diz que a gente é dispenseiro, a gente é mordomo de Deus. Deus nos dá para a gente administrar. E a Bíblia diz que ao passo que nós somos mordomos, dispenseiros, que se acha o quê? Fiel. E para a gente ser fiel com Deus generoso como Ele é, só tendo generosidade também para devolver aquilo que Ele com generosidade nos dá. Se Deus não abençoar a nossa vida, irmãos, nem da cama a gente sai para trabalhar. Nem da cama a gente sai. Nós temos aqui a nossa irmã Fátima. Ela teve pedindo oração por uma prima. Ontem eu estava vendo a foto dela, menina jovem ainda, 42 anos, teve um AVC. E ela foi internada, estava com um comprometimento sério. E para completar o quadro, um bandido entrou lá no hospital e a polícia atrás. E houve uma situação, não sei se troca de tiro, mas enfim, foi uma situação muito tensa e agravou o AVC dela. E ela morreu agora essa semana, aos 42 anos. A gente olha para isso e percebe, como no caso, por exemplo, do Gugu Liberato, né? Um acidente banal, estúpido. A gente não é nada, irmãos. Não é nada. Você está muito bem aqui, está cheio de vida, e daqui a pouco nada é nosso. Portanto, tudo que temos vem do Senhor. Se podemos ter alguma coisa, é o Senhor quem nos abençoa. E o fato de entregarmos a Ele a parte que lhe cabe é só o cumprimento da fidelidade. Por isso, nós não podemos nos apaixonar pelo dinheiro. E o problema é a síndrome do meu, do pertencimento. É meu, e quando é meu, eu quero para mim. Agora, quando eu entendo que eu sou mordomo, que eu só estou aqui para administrar, meu coração fica livre, porque eu sei que ali não é meu. Não é meu. E eu não faço por interesse também. Não, eu vou dar isso aqui porque Deus vai me dar depois. Ah, mas vai, Deus não falha. Né? E as pessoas vão usando esses conceitos para cobrar promessas que Deus não fez. Não, eu entrego o dízimo, eu gasto tudo que puder. No final das contas, Deus vai prover. Já viu gente assim? Não, eu não tenho isso comigo não. E Deus me honra, hein? Olha, Deus, eu estou desconfiado que não é Deus não. O diabo ele vai dando corda mesmo. E até a hora que ele puxa de vez e enforca, porque é o papel dele mesmo.
Eu não dou dízimo porque é uma contribuição voluntária, não é uma imposição, uma necessidade, uma ordem, dizem os críticos, alguns. E eles usam 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Paulo está dizendo, irmãos, de oferta, não é dízimo. Paulo, na primeira carta dele, no capítulo 16, e na segunda carta, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, ele está lidando com a arrecadação de um recurso para a igreja, as igrejas da Judéia, irmãos necessitados, irmãos pobres, que estavam precisando de recursos, e ele está pedindo ao povo, e como é oferta, nós não podemos deliberar um valor, vai dar X, não, por isso ele fala, cada um dê o que o seu coração propõe, ou seja, tudo que você pode, mas dê com alegria, não com peso, não, isso é o correto. Tanto que a gente não pode fazer o que a Bíblia não nos autoriza a fazer. A gente não pode colocar o trízimo, por exemplo, como tem igreja que já fez isso, né? E como também dizer assim, vai ter um feirão aqui, Serasa Limpa Nome Celestial, e a gente vai baixar para 5%, vai dividir o dízimo em 15 vezes, você acerta a sua vida com Deus. Não, irmãos. Para quem não foi dizimista ou quem não está sendo até hoje, se arrependa, peça perdão ao Senhor e diga, Senhor, eu me comprometo. E sabe de uma coisa, irmãos, uma dica muito importante, quando você pegar o seu dinheirinho, dê em primeiro lugar, o primeiro ato, o dízimo. Sabe por quê? Porque vai ter coisa para gastar nele. Olha, irmãos, dinheiro é uma desgraça nesse aspecto. Você está aí sem nenhum, de repente você bota a mão no bolso e aí puxa 50 reais. Aí você fala, puxa vida, nem lembrava de onde. Olha, irmão, se você não tiver cuidado, você chega em casa sem ele e ainda devendo o que você gastou da carteira, porque rapidinho aparece um negócio para gastar. É ou não é verdade? Então tem gente que faz às vezes a opção de deixar lá por último, lá no meio. Olha, não entrega logo, porque vai aparecer coisa com esse dinheiro aí. Então entregue as primícias, né, ao Senhor. Uma outra coisa, e a gente vai terminar com essa, eu não sou dizimista porque o dinheiro tem sido utilizado para construir templo. Olha, não, tem gente cara de pau demais. Tem crente que é muito cara de pau. Algumas igrejas que não tinham que usar óleo ungido, mas óleo de peroba ungido. Porque, cara de pau. A pessoa diz assim, eu não vou não. Construir templo. Ar-condicionado, isso é um luxo. Os irmãos do passado não tinham ar-condicionado, andavam a pé. Irmãos, tem um discurso farisaico de gente que não bota a mão para nada. Gente, às vezes, que nem é dizimista, mas reclama do ar-condicionado que foi posto. Esse ar-condicionado aqui, podia salvar tantas vidas, mas marca o evangelismo, o cidadão, a cidadã não aparece. O ardor missionário acaba no discurso farisaico. A casa está pintada de ouro, mas a igreja tem que ficar esculhambada, com um falso moralismo, um discurso que aparentemente é muito bonito, mas irmãos, claro que Jesus não mandou construir templo, até porque no tempo que Jesus estava vivo, nem templo podia ser construído, o imperador não deixava. Num passo que a proibição cai por terra, os irmãos construíram-se em templos, lugares para se reunir. Sabe por quê, irmãos? É muito bonita essa história de casa em casa, e é um princípio lá, o original da igreja. Mas, irmãos, na nossa casa, uma coisa é você receber um culto lá eventualmente, outra é estar todo dia gente na tua casa, que tem hora que você não atura nem os que moram lá dentro, quanto mais os que chegam de fora. É ou não é verdade? Já pensou toda semana culto na tua casa? Olha, você ia virar muçulmano, não ia nem querer saber de crente mais na tua vida. Porque esse espaço aqui, irmão, esse espaço que é comum, às vezes a gente já se sente dono. Por que aquele irmão está sentado no meu lugar? Cheguei atrasado hoje, o miserável sentou no meu lugar. Nem cultua direito, né? Mas não é possível, isso aqui tinha que estar assim, está assado. Olha, irmão, nesse espaço que é de todo mundo, às vezes já dá um probleminha. Imagina na casa da gente. Então, irmãos, há necessidade de ter um lugar assim.
um lugar para a gente se reunir, um lugar para a gente adorar, um lugar onde a gente possa receber as pessoas, porque dentro da casa da gente a gente fica, mas velho, esse fulano, eu não sei quem é fulano, vou receber aqui na minha casa. Então, irmãos, a gente vê que lá na igreja primitiva também, o templo, de casa em casa e no templo. Então uma coisa não anula a outra, e aquilo que a gente puder fazer para ter um templo bonito, é bacana. Uma das primeiras coisas que eu ouvi aqui foi um elogio de um pastor da região aqui, que disse: poxa rapaz, fiquei feliz em ver lá a igreja, porque tinha culminado naquele ano da minha chegada aqui, 2016, com a pintura da fachada aqui da igreja. Ele disse assim: olha, já confesso que eu passava aqui e vi a igreja um pouco assim já, com a pintura desgastada, que dava uma má impressão, e quando eu olhei pintadinha lá, eu falei: poxa, que bonito, que bênção. Olha, irmãos, isso traz uma conotação de cuidado, de zelo para a comunidade. É vergonhoso na igreja, por exemplo, cair aos pedaços, porque as pessoas, em face de um falso discurso moralista farisaico, não querem botar uma coisa para melhorar, sabe, para poder fazer o que traz uma comodidade melhor. Há algumas igrejas, uma vez ele vai pregar e tal, você senta lá, olha, você sai de lá todo dolorido. Você pensa até que foi luta espiritual, que o diabo te sacudiu lá, mas não, é o banco que é ruim mesmo. Os bancos duros, você poder vir sentar numa poltrona como essa. Há alguns irmãos que até dormem de tão confortável que a poltrona é. Isso, irmãos, é uma bênção do Senhor. Você pode vir adorar, dormir. Isso é uma bênção, não vi ninguém dormindo não, irmão. Se tiver, foi revelação do Espírito Santo. Estou brincando aqui só. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente pode sentar num lugar acolchoado desse, glória a Deus por isso, irmão. Tem gente sentando na tábua dura. E aqui não é um princípio franciscano de sofrimento, não. A gente vai ter que, sabe, cultuar o Senhor, se autoflagelando, que afinal de contas nós somos pecadores, miseráveis. Não. Deus nos deu a possibilidade, glória a Deus por isso. Coisa boa chegar numa igreja e ver assim, ó, poltrona acolchoada. Bênção do Senhor. Isso é bênção, irmãos. Paulo é interessante, irmãos, porque ele passa uma situação constrangedora. Porque crente cara de Paulo tinha desde a época de Paulo, antes dele também. Mas olha só o que acontece com Paulo. Abre lá em 2 Coríntios 11. Irmãos, já deu meio-dia. Queria avisar aqui os irmãos. Se você está em dúvida se já passou, passou agora, 12:04. Mas eu já estou terminando. Se você receber um chamado aí de apagar o fogo, de socorrer alguém, você tem liberdade para sair. Mas se você puder ficar um pouquinho mais, a gente vai terminar junto aqui. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Sabe o que acontece com Paulo? Paulo passa por uma situação constrangedora numa igreja. Adivinha qual igreja? Essa é mesmo que se abriu. A igreja de Corinto, que era uma igreja difícil. Você viu aí na ministração sobre batismo no Espírito Santo, dor de língua, o que essa igreja estava passando. E era uma igreja difícil também por ser pão dura, igreja mão de vaca. E Paulo passa por uma situação constrangedora ao abdicar do seu salário. Só que depois, passado o tempo, Paulo sai da igreja de Corinto, e quando ele vai para Éfeso, ele escreve uma carta para a igreja de Corinto, puxando a orelha daqueles irmãos. E é esse trecho da carta que a gente vai ler aí, 2 Coríntios 11, 8 e 9. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto quando ele já está lá em Éfeso. Outras igrejas despojei eu para vos servir. Olha aí, o que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Paulo era pastor da igreja de Corinto e outras igrejas pagavam o salário dele. Que os membros da igreja eram osso duro de roer, não dizimavam, não tinham recursos, e aí outras igrejas pagavam. Que é isso que Deus faz. O pirracento não quer, então levanta um quebrantado lá, abençoa a vida dele, entrega o dízimo aqui, entrega lá, abençoa com oferta, enfim, Deus faz isso. Paulo está dizendo: olha, outras igrejas despojei para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele passou o quê? Necessidade, passou privações. Sim, passei privações, mas não fui pesado. Irmãos, uma igreja que não paga nem salário vai ajudar em quê?
Paulo estava passando dificuldade. E ele diz: eu não fui pesado. E ele continua: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Irmãos, os irmãos da Macedônia eram ricos ou pobres? Pobres. Tanto que Paulo está angariando dinheiro para quem? Para as igrejas da Judéia, lá nesse ambiente da Macedônia. É interessante porque esses irmãos que menos têm eram os que estavam ajudando Paulo. E sabe de uma coisa? Historicamente, quem é membro macaco velho de igreja sabe disso. Historicamente, quem sustenta a infidelidade nos dízimos da oferta de uma igreja são as pessoas de menor recurso financeiro. São as pessoas assalariadas, são as pessoas que têm, aos olhos de uma visão humana e capitalista, menos recursos. São essas que são fiéis, em sua grande maioria. Interessante, irmãos. Ele diz: em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Agora o golpe de misericórdia vem no capítulo 12. Abre aí no capítulo 12, versículo 13. Ele diz: pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Ele termina dizendo o seguinte: me perdoe, porque eu tinha que ter cobrado de vocês o que vocês me deviam. Me perdoe, porque eu não tinha que ter ficado constrangido, eu tinha que ter sinalizado para vocês e ensinado vocês a que vocês teriam de ter responsabilidade, para que outra igreja não precisasse pagar o salário. Imagine, irmãos, você ser membro de uma igreja como a igreja de Corinto. Era vergonhoso. Você lá da PIB de Corinto, aí a PIB de Éfeso paga o pastor Paulo, que os membros da PIB de Corinto estão nem aí. É ou não é constrangedor? Um negócio feio, né? E aí por aí vai, irmãos. Eu não entrego dízimo porque o dízimo era imposto do período teocrático. E depois, quando veio a monarquia, com a chegada de Saul e tal, não precisa mais. Na transição lá de sacerdote para rei, se era um imposto lá, hoje eu pago imposto de renda. Tem pastorzão aí falando isso. Então era o imposto da época. Hoje, numa analogia, o imposto de renda está nesse lugar. Aí Jesus vai dizer o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, com um homem você se acerta aqui, com Deus ali, né? Eu não entrego o dízimo porque não sobra. E claro que não sobra. E se sobrar, você não tem que entregar mesmo não, porque Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de primícias. Provérbios 3:9: honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Irmãos, foi o dia que sobra era dado para animal. Hoje, no Brasil, os pets vivem melhor do que muito ser humano. E aqui nada contra cuidar do passarinho, do cachorro, do gato, do peixe, mas foi o tempo que animal tinha o resto. Hoje o animal tem a prioridade, muitas das vezes, e tem animal sendo criado melhor que gente no Brasil. Assim, ó. Tem hora que dá vontade de ser até um cachorrinho, passear, comer as coisas diferentes. Não entrego, porque eu sou ofertante. Eu não entrego dízimo não, eu sou ofertante. Olha, irmãos, tem um princípio básico: você não entrega presente sem antes pagar a dívida. Dízimo, não, eu não gosto de usar a expressão pagar o dízimo, porque Deus não fica atrás de ninguém cobrando o dízimo. Mas a gente não pode dar o que não é nosso. Se o dízimo é a entrega do que é de Deus, não é dar que se constitui um verbo melhor para ser aplicado nisso, mas entrega. Eu entrego aquilo que é de Deus e não dou, porque eu só dou aquilo que é meu. Eu posso dar a Deus o que é dele mesmo. Então, há quem diga que não é dizimista porque é ofertante. Se você deve na questão do dízimo, você não pode dar presente. Imagina, eu estou te devendo, aí eu chego lá e te dou um presente. Aqui, ó, toma aqui um presente. O que você vai dizer? Me paga, miserável. Você está me dando presente, você está com a dívida comigo. Então, para aqueles que
apoiam-se no fato de serem ofertantes e não serem dizimistas, também não há razão de ser. Irmãos, a gente podia ficar aqui o dia inteiro dando 1000 razões para não ser dizimista, mas eu queria terminar essa palavra dizendo uma coisa, que se a gente tem, e não tem, mas se acha que tem 1000 ou muitas razões para justificar a não entrega do dízimo, há uma só que cobre todas essas justificativas: é que Deus nos ama e que Ele fez por nós algo que dinheiro nenhum do mundo poderia pagar. Portanto, eu preciso exercer a entrega do dízimo com alegria, sabendo que não é peso, mas é uma honra poder fazer parte dessa história tão bonita de regeneração, de salvação que Deus está fazendo ao longo de toda a história. Que Deus nos abençoe, que eu e você sejamos dizimistas fiéis para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu queria cantar no final, quando iniciei a palavra aqui, mas diante do horário, em respeito aos irmãos, precisam, especialmente algumas irmãs precisam ainda resolver a parte do almoço aí. A gente vai orar, agradecer ao Senhor, e logo mais às 5 horas, né? A reunião aqui com a MCA, a Assembleia, a MCM, e também as classes preparatórias para o batismo, tá bom? E logo na sequência, às 18 horas, o nosso culto de louvor e gratidão ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque tudo que temos vem do Senhor. E se viesse de nós mesmos, nós não seríamos capazes, ó Pai, de angariar aquilo que tem chegado às nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz do pouco o tudo que precisamos. O Senhor amplia nossos horizontes, o Senhor abençoa a nossa vida, e a gente pode fazer coisas que a matemática não explica, mas através das suas mãos somos abençoados. Deus, perdoa-nos, ó Pai, se em algum tempo, ou se na nossa vida até agora, nós estamos pecando nessa área. Nos liberte, Pai, e nos faça, Senhor, servos quebrantados nessa área, que o dinheiro não seja um empecilho para o nosso amor ao Senhor, que antes, ó Pai, do dinheiro, nós tenhamos amor por Ti e pela Tua obra. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra, ela não vem como uma faca na tentativa, no intuito de nos matar, mas pelo contrário, de revitalizar a nossa vida contigo, porque o Senhor nos ama, e a Tua palavra nos diz que o Senhor corrige a quem ama. Que na vida daqueles que até hoje não eram dizimistas, mas que a partir de hoje fazem um propósito com o Senhor, estejam repousadas as Tuas mais copiosas bênçãos, mas não por uma barganha, não por uma troca, mas fruto da fidelidade e de um coração grato, que está disposto a investir a vida e o que tem em prol do crescimento do Teu reino. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos aqui e pela vida desta igreja, que às portas de completar 50 anos, sabe que só chegou até aqui porque a fidelidade dos Teus servos, cumprindo o propósito da entrega dos seus recursos, tem sustentado a vida de todos nós até este presente momento. Que assim continue, que não sejamos nós a geração da apostasia, mas que sejamos nós servos bons e fiéis, cumpridores da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo restante de domingo e até logo mais.